Tem certos tipos de problema que o produto pode apresentar que não vai impactar na saúde, na integridade física do cliente, não vai impactar nenhuma regra do governo, nenhuma legislação. O produto vai funcionar, mas ele vai causar uma irritação profunda no cliente. Imagina que você comprou um ventilador, ele está funcionando, ele obedece às regras do Inmetro, ele não vai cortar o dedo de ninguém, enfim, ele funciona que é uma beleza, só que ele faz um barulho horrível, né? Toda vez que você está com aquele calor, você liga lá o ventilador, ele começa a trec, fazer aquele barulho horrível. Nesse caso a gente tem um problema que a gente chama de M de maior, a gente pode colocar M1, cada empresa coloca de uma forma. M1 seria um problema maior, quer dizer, o produto vai funcionar, ele vai atender aquilo que o cliente precisa, mas ele vai irritar o cliente vai ficar louco da vida. Ele vai ligar e vai entrar no Reclame Aqui, falar mal da sua empresa. Então, nesse caso, a gente tem um problema também que na fila da hierarquização das características, ele vai entrar depois da pane. Que pane seria, o ventilador não funciona, eu ligo, ele não, né? Tô aqui passando calor. No caso de um maior, ele vai funcionar, mas vai fazer um barulho horrível, por exemplo. Então, o maior, o M1, seria aqueles problemas que vai irritar profundamente o cliente. Na sequência, a gente tem o que algumas empresas chamam de M2. Seria aquele problema que vai causar uma pequena irritação no seu cliente. A gente pode voltar para aquele problema do ventilador. Ele funciona, mas ele está fazendo um barulhinho chato. Não é um barulho infernal, não é um barulho que vai deixar o cara profundamente irritado. Mas o cara vai, pô, paguei caro nesse produto, ele tá fazendo esse barulhinho, né? Vai incomodar. Pode ser que ele reclame, pode ser que ele ligue na assistência técnica e fale, olha, eu comprei o produto aqui, tá fazendo um barulhinho chato. Pode ser que não, tem cliente que vai falar, deixa, paguei um preço bacana, nem deixa assim, tá funcionando, dá para aguentar. Então, nesse caso, temos um M2. Algumas empresas podem chamar de M2, outras empresas vão chamar de menor, ou seja, ele causa uma irritação no seu cliente, mas é uma irritação pequena, né? É um breve incômodo no seu cliente. Ele tem que ser corrigido? Tem, lógico que tem, mas diante de vários tipos de problema que você tem na sua organização, ele vai ficar um pouco mais para trás. Você vai tratar dele quando você terminar aquilo que é mais urgente, tá ok? Para finalizar, a gente tem o último tipo de problema que você vai deixar lá no final da fila para resolver. Você vai ter que tratar esse problema, mas ele está no final. Por quê? Porque a gente está falando do F de fraco. É aquele problema que o seu cliente nem vai perceber. Ou seja, o produto tem um problema, você sabe que ele tem um problema, o produto deveria, por exemplo, durar 10 anos. É um produto feito para durar 10 anos, vai durar 8. O seu cliente não vai perceber, ele vai usar o produto para o resto da vida e não vai nem perceber. Mas você não pode ficar sem fazer nada, você tem que corrigir esse problema. Pode ser que alguém perceba, fala, nossa, meu produto tinha que durar tanto, né? Começa a criar aquela fama, né? Ah, essa marca aqui, ela dura menos que as outras marcas, que as concorrentes, né? Ao longo dos anos vai criando aquele estereótipo, né? Então é um problema que você tem que atacar. Mas diante de toda aquela hierarquização que eu mostrei para vocês, ele vai ficar por último, é o fraco. Você deve estar se perguntando, mas onde que eu vejo isso? Onde que eu vejo isso na indústria, né? Você que é operador, que é inspetor e está lá no chão de fábrica e não enxerga esse tipo de... Enxerga, pô. Você deve estar se questionando, mas onde que eu vejo isso no meu dia a dia de trabalho, né? Onde que eu consigo ver essa hierarquização das características? Sei lá, se você é um operador, um inspetor, você vê, eu tenho certeza que você vê, mas não dessa forma que eu apresentei. Por que que acontece? A hierarquização das características, ela faz parte do FEMEA, que inclusive é o que a gente vai falar na próxima aula. Nas reuniões de FEMEA são definidas as cotas, as características e a sua hierarquização, né? O que vai ser considerado como S de segurança, o que vai ser considerado como C de crítico, M, enfim. Nessas reuniões de FEMEA vão sendo definido qual característica é o quê. Só que isso não é passado para a fábrica dessa forma.
Porque é muita informação, já tem bastante informação na fábrica. Então eles pegam as três principais, que é o quê? Segurança, regulamentação e cotas críticas, e colocam como um só item. Eles podem colocar como cotas significativas ou cotas importantes e vão dar um símbolo lá. E aí você que é um operador, por exemplo, você que é um inspetor, você controla algumas características durante o processo. Essa característica que você está controlando, com certeza se encaixa numa dessas três. Você não sabe em qual, mas ela se encaixa. Se você medir e está vendo que está fora, é porque vai impactar ou na segurança, ou em regulamentação, ou pode dar pane em um produto, né? Então, isso não é passado para vocês dessa forma, mas você tem lá um item que você tem que controlar o diâmetro a cada 3 horas, ou que você tem que controlar o comprimento em todo o setup, né? Enfim, tem algum controle que é feito em algum processo, em algum produto, né? Seja a característica de uma máquina ou a característica de um produto, aquilo que você está controlando está impactando numa dessas três. Então isso é controlado. As demais geralmente não são controladas no processo, mas são controladas no desenvolvimento do produto, né? A gente viu que está ok no desenvolvimento, durante o processo, sei lá, de repente é um molde. O molde não vai mudar essa característica, então não precisa de controlar. A cada 1 ano é feita a inspeção de layout. Inspeção de layout é quando você pega um produto e mede 100%. Né? Isso é muito solicitado na indústria automobilística. Se você gostou desse vídeo, curte aí, dá um like pra gente e clica aqui no nosso site, porque esse vídeo é um pedacinho do curso de FEMEA e você vai gostar, tenho certeza.